Saudações, muito bem-vindos a mais um vídeo e voltando ao Portugal Studio, no vídeo de hoje nós vamos fazer um exercício, implementar um algoritmo para trabalhar com vetores, vamos usar laços de repetição. Essencialmente, queremos desenvolver aqui um algoritmo que, dado um vetor, me mostre qual é o menor valor, o maior valor e a média desses valores nesse vetor. Então, vamos dar início aqui já ao nosso novo exemplo. Vou clicar em novo arquivo. Acho que a fonte... Acho que tá bom, né? De tamanho de fonte. E agora dá para clicar aqui ó, em expandir e ele fica nessa tela mais zen, digamos assim. Então, vamos começar por aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é implementar esse vetor. Vamos pegar aquele exemplo clássico de um vetor de notas. Digamos, vamos supor que aqui as notas suas notas de uma determinada disciplina. Aí você poderia fazer primeiro um vetor cadeia com os nomes das disciplinas, mas eu vou pular essa parte para não ficar aqui a gente escrevendo um tanto de coisa à toa. Vou fazer só os valores das notas. Então, a primeira coisa, notas vão ser números reais em geral. Então, vai ser um real, notas, e aí como é um vetor, eu coloco aqui o tamanho desse vetor. Vamos fazer um vetor aqui de, digamos, sei lá, 6 notas. E eu já vou definir aqui na frente. Vou colocar aqui algumas notas. Vamos pegar aqui de 0 a 10. Então, declaramos aqui um vetor notas real, com 6 valores. Quando eu faço a declaração dessa forma aqui, fazendo a declaração já direto do vetor aqui para a variável, eu não preciso pôr o tamanho, porque ele consegue inferir o tamanho desse vetor direto daqui do que eu estou passando. Se eu estou passando uma lista com 6 valores, esse vetor vai ser sempre 6. Então, depois eu não vou conseguir colocar mais valores, mas ele vai conseguir detectar isso aqui já. Então, se nós temos já nossas 6 notas, vamos fazer aquele laço clássico para mostrar as notas primeiro, para a gente tirar aqui a poeira dos laços de repetição. Então, como eu quero mostrar os valores dentro de um conjunto, dentro de uma coleção, nesse caso um vetor, então eu quero percorrer os elementos de uma coleção. Nesse caso é o laço para que eu quero usar. Eu posso pensar na analogia aqui que eu quero para cada elemento nessa coleção, ou nesse intervalo, ou enfim, eu vou fazer algo. O laço enquanto seria até que algo aconteça quando eu tenho outro tipo de condição. Então nesse caso vamos usar um laço para. E aí, primeiro, eu declaro aqui qual que vai ser o índice do meu laço. Nesse caso, para inteiro i igual a 0, coloco esse separador, ponto e vírgula, e na sequência eu coloco qual vai ser a condição de parada do meu laço. Nesse caso, como eu estou começando com i igual a 0, eu vou percorrer todos esses elementos aqui. Eu quero que eu preciso ir até enquanto o i for menor do que 6. Aí, por fim, eu coloco o meu incremento, que vai ser i++. Ou seja, a cada elemento, vou começar com i igual a 0 e vou executar esse código que tiver aqui dentro enquanto i for menor que 6. E a cada vez que eu executar esse código, eu venho cá e somo 1 no i. Então, eu vou começar com i igual a 0, essa condição vai ser satisfeita, eu vou executar o código. Daí eu faço i++. Volto para cá. E agora vale 1. O i++ somou 1. Então, agora o i valendo 1, nós temos i valendo 1. Testo de novo. Se i for menor que 6, ainda é. Então, executo o código novamente. E aí, vou fazendo isso. Quando i for igual a 5, vou passar o i++, ele vai passar a ser 6. No momento que ele for 6, na próxima iteração, ele já não é mais menor que 6. E aí, eu vou parar de executar esse laço. Uma outra forma seria eu começar do 1 e fazer ele ser até ele ser menor ou igual a 6, que vai dar exatamente o mesmo número de iterações. Pode fazer esse processo que eu acabei de fazer aqui mentalmente aí. Você vai ver que começando do 1 e indo até o menor ou igual a 6 é a mesma coisa de começar do 0 e ir até menor do que 6. Mas eu vou começar do 0 mesmo. Então vamos lá escrever nosso código. Então para cada elemento nessa minha lista de notas eu quero só mostrar qual que vai ser a nota. Então vai ser escreva. Vou colocar aqui primeiro uma string. Vamos dizer aqui i igual. E aí o comando escreva, ele pode receber ou uma única string ou várias strings. Então nós vamos passar uma vírgula, que significa que
acabou a primeira e eu estou agora passando a segunda coisa que eu quero escrever na tela. Então, depois de escrever i igual e um espaço, eu vou colocar o valor de i de fato. Por isso eu coloco i, para eu poder ver o valor que está dentro do laço. Daí eu vou passar mais uma coisa. Agora eu vou passar uma string, uma cadeia diretamente aqui. Eu pus i igual o valor de i. Agora eu vou colocar um ponto e vírgula, um espaço e colocar notas. I é igual a... E aqui eu vou colocar o valor de notas. Então, ponho mais uma vírgula para separar o parâmetro e o valor de notas. Então, é notas no índice i. Só esclarecendo um pouco o que está acontecendo nesse escreva, são 4 parâmetros aqui, ok? Eu posso separar eles aqui na vírgula. Ó. Eu vejo que algumas pessoas às vezes ficam um pouco confusas sobre quando é vírgula, quando é mais, quando é cada coisa. Então aqui eu estou separando esses parâmetros. O comando escreva está recebendo 4 parâmetros. Vamos rodar primeiro, que eu acho que vai ficar mais fácil de visualizar, né? Então cliquei no play aqui. Eu vou só colocar mais uma quebra de linha aqui no final e vocês já vão entender o porquê. Então, executei lá. Deixa eu sair daqui para vocês poderem ver o console, né? Consigo aumentar a fonte do console? Consigo, maravilha. Então, olhando para o meu console, o que esse código aqui escreveu foi: quando i for igual a 0, o notas i, ou seja, notas 0, vai ser 1.2. Quando ele for 1, o notas 1 vai ser 9.6. Então, 0, 1, 2, 3, 4... E quando ele for 5, então, tem que ser 8.9, né? Quando i for igual a 5, notas 5 vai ser 8.9. Perfeito. Então, nós já conseguimos passar por todos os elementos do nosso vetor. Maravilha. Feito isso, vou explicar agora o que foi esse comando escreva que eu fiz aqui, que eu vejo que isso confunde algumas pessoas. E é confuso mesmo, né? Essa notação, essa sintaxe aqui no Portugal é meio pouco legível de fato. Então, o que eu estou fazendo aqui é um comando escreva com 5 argumentos, neste caso. O comando escreva, ele recebe qualquer quantidade de argumentos e vai simplesmente escrevendo uma depois da outra no terminal. Então, o que eu fiz aqui foi, primeiro, eu escrevo i igual e um espaço. Então, primeiro eu escrevi só essa etapa até aqui. E aí eu fecho a minha chave, minha aspas, dou uma vírgula. Agora eu vou escrever a próxima coisa. A próxima coisa é o i, sem aspas, ou seja, eu estou falando da variável i, aparece o valor dela aqui, ó. Na sequência, eu coloco, agora entre aspas, então vai aparecer literalmente, né? Um ponto e vírgula, tá aqui o ponto e vírgula, seguido de um espaço, notas i igual espaço, são essa parte toda aqui, e na sequência vem o valor 1.2, 9.6 aqui, ó, mais uma vírgula, e depois o notas i. Então, pegando o índice i dentro desse vetor notas, em que i é esse índice que está variando de 0 a 5 aqui. E por fim, eu coloco agora esse barra n, que é para quebrar a linha. Se eu tirar o barra n e rodar de novo, você vai ver que ele faz a mesma coisa, mas fica tudo na mesma linha, né? Então, depois de pôr o valor aqui, eu coloco um barra n para ele quebrar. Pronto. E aí, normalmente, as pessoas costumam juntar tudo aqui na mesma linha, só para não ocupar tanto espaço no código. Aí vai de como você preferir fazer. Se você achar que está muito complicado de entender o que o escreva está fazendo, separa. Principalmente quando tem muitos parâmetros assim, é bom já começar a separar. Agora que eu consigo ler todos os elementos do meu vetor, veja só, eu agora vou começar de fato a implementar aquelas coisas que eu comentei. Nós queremos, em particular, dado qualquer vetor que aparecer aí, eu quero calcular o mínimo, o menor valor, o máximo, o maior valor e a média. Máximo, mínimo e a média. Só para ficar um pouco mais simples, eu vou escrever o vetor de uma forma diferente agora. Tá? Eu vou, eu vou continuar mostrando ele, mas eu não vou escrever tantas informações, eu vou dar uma simplificada. Eu vou colocar assim, ó, o número, aí 2 pontos e o valor já. Aí notas e não precisa nem da quebra de linha, eu vou pôr só um ponto e vírgula e um espaço. Ó, aí ele vai colocar notas. 0 é 1.2, 1 é 9.6, 2 é 3. Agora eu vejo todas as notas aqui. E aí, só para fechar essa chave que eu abri ali, eu vou fechar essa chave aqui também. Agora eu estou mostrando esse vetor de forma mais compacta para a gente poder mostrar mais coisas na sequência. Vamos então implementar o nosso máximo. Nós podemos só vir aqui e fazer um laço aqui para ler o máximo,
ou nós podemos escrever uma função que recebe um vetor e retorna o máximo dela. Nesse momento aqui, nós vamos só escrever o laço aqui dentro do código. Depois, nós vamos pegar esse laço, refatorar esse programa e escrever numa função separada para ficar tudo organizado e para essa função poder ser reutilizada no futuro. Então, começando aqui da forma, digamos, porca, mas da forma mais simples para a gente poder já, fazer funcionar primeiro e depois a gente vai refatorar. Então, como que eu calculo qual é o maior elemento de uma lista? Vamos fazer isso agora que nós, enquanto seres humanos, nós estamos olhando para uma lista de números e queremos descobrir qual é o maior valor dela. Como que nós, humanos mesmo, fazemos isso? Bom, então eu vejo aqui, ele é um vetor de notas. Eu quero saber qual é o maior valor. Qual é o primeiro valor? 1.2. Então, gravei aqui, 1.2. Esse é o primeiro valor. Até agora, esse é o maior valor que eu li. Então, se eu tivesse que parar aqui, eu diria que o maior é pelo menos 1.2. Mas aí eu leio o próximo. Na sequência, eu encontro 9.6. Opa, 9.6 é maior do que 1.2. Então, o maior número nessa sequência não pode ser 1.2, eu posso esquecer desse número, e vai provavelmente ser 9.6. Fico com esse valor aqui salvo na minha cabeça agora. 9.6. Então, vou para o próximo. 3.4 é menor do que 9.6. Ignoro. Próximo. 10. Opa, 10 é maior do que 9.6. Então, agora eu esqueço 9.6, esqueço tudo que veio para trás. Até agora, o maior é o número 10. Próximo. 6.7 é menor do que 10, eu ignoro. Próximo. 8.9 é menor do que 10, eu ignoro. Próximo. Acabou. Nesse momento, eu pego esse número que está salvo aqui, o 10, eu digo que esse é o maior número da minha lista. Então, eu percorro todos os números, sempre tendo ali uma memória de qual foi o maior número que eu achei até agora. E é exatamente esse algoritmo que nós vamos implementar aqui. Nesse caso, aqui em que eu tenho uma lista não ordenada de números, esse é o melhor que a gente pode fazer para garantir que a gente está encontrando o maior número. Eu preciso ver todos os números para eu saber qual é o maior, não tem jeito. Se a lista fosse ordenada, eu poderia olhar só os números da extremidade. Se ela fosse em ordem crescente, eu pegaria o último número. Se ela estivesse em ordem decrescente, eu pegaria o primeiro. Nesse caso, como uma lista não ordenada, a gente vai ter que passar um por um. Então, como eu já tenho aqui em cima um laço que percorre cada elemento da minha lista, eu vou copiar esse laço aqui e colar aqui, porque eu não preciso ficar pensando de novo. Se esse laço já faz isso, de percorrer todos os elementos, eu posso copiar e colar. Mas agora eu vou colocar aqui um tracejadinho para separar uma saída da outra e vou limpar aqui o conteúdo desse laço. Então aqui eu vou colocar calculando máximo. E aí depois vai vir o nosso laço. O que nós vamos fazer nesse laço então? Primeira coisa, como eu disse, é a gente guardar uma memória de qual que foi o maior que nós encontramos até agora, e a partir daí a gente vai passando por todos os elementos até a gente chegar no último. Então vamos criar essa memória aqui. Como é um vetor do tipo real, essa memória, como o valor lá dentro é real, então a minha memória tem que ser real. Então eu vou criar aqui uma memória, real, máximo, por exemplo, e ela pode começar valendo qualquer coisa. Eu vou colocar aqui, como nossos números aqui vão de 0 para cima, não pode ser negativo, eu vou começar com o máximo 0. Ou seja, 0.0 para ele não reclamar. Ou seja, eu começo com o menor valor que eu imagino, porque a partir daqui agora eu vou começar a fazer meus chutes. Não vou começar a fazer chute, eu faço um primeiro chute de qual deve ser o menor número, o menor possível, e a partir daí eu vou visitar esses itens e verificar se eles são, por acaso, maiores do que esse primeiro. Então é importante que o primeiro seja ou 0 ou o menor possível dentre os elementos daquela lista. Idealmente a gente atribuiria para menos infinito, digamos. Aqui eu estou usando 0 porque eu estou trabalhando aqui com os números maiores do que 0. Então, para cada elemento naquele vetor, o que eu preciso fazer? Eu cheguei lá no i igual a 0, então eu posso acessar essa primeira posição aqui. Como a gente acessa a posição que a gente está nesse laço? Da mesma forma que a gente fez aqui no escreva, que vai ser usando o índice i no vetor notas.
Agora, eu quero saber se essa posição que eu tô, que é o notas I, ela é menor ou maior do que o meu máximo. Então, eu vou fazer um se. Se o notas I for maior do que o maior número que eu vi até agora, então se o notas I for maior do que aquele máximo, eu vou pegar o máximo e ele vai passar agora a ser o nota I, certo? Então eu atualizo o meu máximo e aí eu continuo o laço. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu começo esse laço com o máximo valendo 0. E eu vou lá, elemento a elemento. No primeiro elemento eu vejo, esse primeiro elemento é maior do que o 0? No caso aqui, no nosso caso, vai ser 1.2. Sim, ele é maior do que 0. Então, eu vou colocar lá 1.2 no máximo. No próximo elemento, eu vou ver 9.6 é maior do que o máximo, que é 1.2? Sim, então eu ponho 9.6 no máximo. Vamos fazer isso de forma iterativa para a gente ver. Eu vou, aqui no Portugal Studio, marcar aqui à esquerda um ponto de debug, tá vendo? Tem um bichinho ali, eu clico ali para marcar. Quando eu clico nesse segundo botão aqui, ó, executar o programa passo a passo, ele vai iterando para mim para eu poder ir acompanhando as coisas. Em particular, eu também vou querer monitorar essa variável máximo e essa variável i. Aqui, eu quero monitorar essas duas coisas. Para eu monitorar, eu pego elas e arrasto aqui para baixo. Aqui, ó. Então, eu quero ver o máximo e o i. Agora, eu clico para executar passo a passo. Ele vai começar a executar e vai parar. Chegou no notas, chegou aqui no inteiro. Ó, então, agora nós estamos escrevendo esses vetores de nota. Ó. Então, aquela primeira coisa que a gente tinha feito. Acabou. Cheguei agora no escreva /n, calculando o máximo. Ele vai escrever isso aqui para mim. Vou agora, veja que aqui no cantinho eu não tenho nada declarado ainda. Eu tenho máximo que não tem nada e eu tenho o i que também não tem nada. Então, nesse momento, eu vou inicializar a variável máximo com o valor 0. Declarar e inicializar. Dei um passo, ó, tá aqui, apareceu aqui, máximo 0.0. Então, eu vou entrar no laço agora. Eu vou, então, primeira coisa que o laço faz, declarar inteiro i igual a 0. Dei um passo, tá lá, declarou o inteiro i igual a 0. Executou, atribuiu. Então, eu coloquei o que do máximo? 1.2, que era a primeira nota. E agora o i vai valer 1, porque teve aquele acréscimo. Faço a comparação de novo. O notas i, agora eu estou no 9.2. O 9.2 é maior do que o máximo, ou seja, que 1.2? Sim. Então, eu entro de novo aqui dentro. E atualizo o meu máximo, que agora passa a valer 9.6. Agora, veja aqui, nas próximas execuções do i2, ó, próximo passo, eu só aumentei o i3, o i para 3. Porque quando eu testei se o notas 3, ou seja, se o notas 2 no caso, né, se o 3.4 era maior do que 9.6, não era. Então eu não entro e não executo o código do si, eu só aumento o valor de i. Próximo passo, agora eu caí aqui dentro. Por quê? Porque no i3 a gente tem o valor 10 e 10 é sim maior do que o máximo que a gente tinha, que era o 9.6. Então, o nosso máximo é atualizado agora com esse valor 10. Próximo passo, tá aqui, ó, máximo agora é 10. E nós vamos agora fazer os próximos passos. Veja que o i vai subir, subiu para 5 e acabou o laço. E programa finalizado. Perfeito? Então, nós, de fato, encontramos o maior valor dentro daquele vetor. Precisa só escrever isso agora, né? Então, vamos pegar aqui. Então, no final desse laço, como você viu, a variável máximo vai estar com o valor máximo do meu conjunto. Então, vamos fazer isso aqui. A primeira coisa, vamos escrever isso, né? Então, escreva máximo, dois pontos, e eu vou colocar aqui agora o valor máximo. Vamos dar rodar aqui. Desculpa, que ele está no modo de parar, né? Eu não quero que ele pare. Só roda tudo para mim. Tá aqui. Então, mostrou as notas, calculando o máximo 10. Perfeito. Vamos mudar para ver se... Vou colocar um outro valor aqui como máximo. Vou agora colocar aqui 14. Na verdade, não. Vou deixar esse 10 aqui, só que aqui ao invés de ser 1.2, vai ser 12.2. Agora o maior vai ter que ser o primeiro. Vamos rodar? Tá aqui. Máximo 12.2.
né? E eu posso mostrar também qual foi o índice em que estava o máximo. Basta, além do valor do máximo, eu mostrar, eu aqui, né, na hora de fazer essa atribuição, eu também atribuir ao, por exemplo, eu crio aqui um inteiro índice máximo, né? Por exemplo, e aqui na hora de fazer a atribuição, eu também coloco lá o índice máximo recebe i. E aí, aqui no final, eu vou ter o índice máximo, quer ver? Índice máximo. Aí eu vou colocar i igual a o valor índice máximo e seguido de um fecha parênteses. Né? Precisa de um pequeno quebra de linha aqui e um aqui também. Se eu rodar agora, opa! Então, tá lá. Agora eu mostrei aqui que o i é o 0. Se eu mudar o vetor de novo para voltar a ser 1.2, a gente vai ver que o i vai ser o 3, né? Então, portanto, esse 10. Lembrando que o vetor começa em 0. Então, é 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, tem uma pequena melhoria que a gente pode fazer nesse código aqui. Porque eu começo setando o máximo para 0, mas real me permite ter números negativos. Então, se eu tivesse aqui um valor como, por exemplo, menos 1.2, vou colocar todos negativos, por exemplo. Você vai ver que a gente vai ter um pequeno problema. Coloquei tudo negativo. Então, o máximo dessa minha lista agora é o menos 1.2. Esse é o maior valor que eu tenho aqui. Todos os outros são menores, mais negativos, portanto menores, né? Então, se eu rodar esse programa da forma que está, veja que coisa. Ele vai me dizer que o máximo é 0. Não, não é. O máximo é menos 1.2. Por quê? Porque eu atribuo o máximo para 0 contando que vai ter algum número lá dentro maior do que 0. Só que nesse caso todos eram menor que 0, ficou o máximo 0. Eu vou tirar essa parte do índice, só para não confundir a gente. Então, o melhor seria eu fazer o seguinte. Eu primeiro atribuo o primeiro valor do meu vetor aqui para o máximo. Então, em vez do máximo começar com 0, o máximo vai começar com notas na posição 0. Então, ele vai começar com o primeiro elemento da lista. E aqui, em vez de eu começar com i igual a 0, eu começo com i igual a 1. Então, eu pulo o 0. Eu deixo o 0 já aqui no máximo, pulo ele e comparo só os demais. Se não tiver nenhum outro número na lista, na sequência, ou seja, né, mostrando aqui de forma mais prática, vamos fazer aquele lá passo a passo, né? Vamos lá, passo a passo, mostrou os valores, entrou no calculando o máximo, definiu uma... eu tinha que ter colocado aqui o máximo para a gente poder visualizar, né? Vamos começar de novo. Então, mostrou, entrou aqui. Veja que o máximo vai ser agora inicializado para menos 1.2, que é o primeiro valor. E nós vamos entrar aqui agora com o i já valendo 1. Ou seja, nós pulamos o primeiro valor, nós já estamos agora comparando com menos 9.6. E agora, nenhuma dessas comparações, veja só o i subindo, nenhuma dessas comparações bate e eu só saio do laço. Então, o valor que ficou foi o menos 1.2, porque ele era, de fato, o maior valor da minha lista. Então, agora, nós temos um código que calcula o máximo de um vetor de reais, seja eles positivos ou negativos. E aí, no vídeo subsequente aqui, que vai ser publicado junto com esse, a gente faz já o mínimo e a média desses valores e também exportamos isso aí para uma função, para ficar mais organizado. Então não esquece de curtir o vídeo, comentar aqui embaixo se você teve alguma dúvida, se tem alguma ideia para o canal. Eu sempre leio todos os comentários e respondo a maioria. Então comenta aí. E se tiver alguém que você conhece, que você consegue compartilhar esse vídeo, que você acha que a pessoa vai achar legal, compartilha, isso ajuda muito a gente também. Então, veja, confere se você está inscrito no canal também, porque agora vão ter mais alguns vídeos por aqui. Vejo você no próximo vídeo e até breve.